E glória a Deus porque o Senhor nos reuniu hoje aqui e é um privilégio podermos congregar juntos. Eu costumo dizer que para onde iremos, não é? Parafraseando a própria palavra de Deus, para que lugar nós iremos? Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Não há lugar melhor do que estarmos na presença de Deus, junto à família dele e congregando, porque o dia se aproxima. Você tem consciência disso? Sabe o dia que está se aproximando? Não é um dia comum. A Bíblia diz que haverá o dia da volta de Cristo. E esse dia, inclusive, é registrado com D maiúsculo, ou seja, um dia que não é um substantivo comum, mas é próprio, ou seja, é um dia especial. E provavelmente para nós como igreja será o dia mais esperado e especial de todos os tempos, porque nós não temos mais nada neste mundo a não ser aquilo que podemos fazer em prol do reino de Deus aqui. Como Paulo disse ali em Mileto, quando reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso, ele disse: olha, eu não considero mais a minha vida preciosa para mim mesmo, a menos que eu cumpra aquilo que eu fui chamado a fazer, que é pregar o evangelho da graça. Então, hoje não existe mais nenhuma razão especial nesta terra, senão pregarmos o evangelho. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Pregue o evangelho trabalhando. Ah, mas eu preciso estudar. Pregue o evangelho estudando. Ah, mas eu preciso cuidar da minha família. Pregue o evangelho cuidando da sua família. Ou seja, essas coisas não vão tirar nunca de nós a nossa responsabilidade. Na verdade, Deus não chama pessoas ociosas, Deus chama pessoas disponíveis. Apesar de nós termos uma infinidade de coisas a fazermos e temos que fazer, é nosso dever, nossa responsabilidade aqui neste mundo, mas tudo isso não pode ser um fim em si mesmo, deve ser um meio através do qual nós podemos levar a boa notícia do Evangelho de Cristo. E hoje a boa notícia é que foi na cruz. O tema dessa mensagem é exatamente esse: foi na cruz. Diga, foi na cruz. Eu não sei quantos conhecem aquele cântico, hino bem tradicional, bem histórico, que diz assim: ó, como cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora, mas da glória desceu, e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E aí vem, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém? Então foi na cruz que nós contemplamos tudo isso, o amor de Deus, a graça do Pai. E eu queria dizer que hoje, no dia de ceia, e hoje é um dia de ceia, a mesa está posta, a ceia nos faz lembrar exatamente da morte de Cristo, ou seja, que foi lá na cruz que Ele morreu. A ceia nos faz lembrar da cruz, pois Ele mesmo, Jesus, a si mesmo se humilhou. Versículos 18, 22 e 23, assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Sabe, hoje é dia de pregarmos esta graça sem par que nós ouvimos falar. Hoje é dia de pregarmos que
que Jesus morreu, mas ele não morreu em vão. O grão que caiu na terra, ele gerou muito fruto, dentre os quais nós somos esses frutos. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui crendo na provisão da sua palavra, porque ela é o nosso alimento. Pai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. E nós cremos que ela é como o orvalho que desce do céu e rega a terra, e não torna para o céu antes que essa terra frutifique. Assim é toda palavra que sai da sua boca, não voltará para o Senhor vazia. Pai, que o teu servo seja a boca de Deus nesse lugar, e que a igreja esteja receptiva para ser transformada de fé em fé, de glória em glória. Assim nós oramos no nome de Jesus e todos digam amém. Então esta é a mensagem, uma mensagem escandalosa, uma mensagem louca, uma mensagem que é dita loucura por aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, quantos salvos nós temos aqui nessa manhã? Diga assim, é o poder de Deus. Sabe, essa mensagem ela é poderosa para transformar a sua realidade, seja qual for. Essa mensagem é poderosa para trazer a restauração, seja em qualquer área que você, inclusive, pense que seja insolúvel, imutável. A palavra diz que tudo é possível que crer. Quantos creem aqui? Então, se você crê nessa mensagem escandalosa e louca, você vai ver a glória de Deus. Hoje é dia de pregar a graça, que é o outro lado da cruz. Hoje é dia de sabermos que foi ali na cruz um objeto de martírio, de dor, de punição, condenação, como nenhum outro. A cruz, nós temos ali duas hastes, uma vertical e uma horizontal. Mas a cruz também tem dois lados. Um lado da cruz fala de acusação, porque não iam inocentes para a cruz. Iam aqueles que foram acusados por um crime, normalmente os piores. Mas por outro lado, nós vemos a defesa. Na cruz há um lado da culpa, porque ninguém, como eu falei, iria para a cruz se não tivesse culpa. Mas do outro lado da cruz de Cristo há inocência. De um lado a condenação, do outro a absolvição. De um lado da cruz, e o madeiro significa o lugar onde uma pessoa se torna maldita, de um lado a maldição, de outro a bênção. De um lado da cruz nós temos a morte, de um outro lado nós temos a vida. De um lado da cruz nós temos a lei, de um outro lado nós temos a graça. Sabe, todas essas facetas ou lados da cruz mostram de uma forma singular os atributos morais do nosso Deus encarnado, Jesus, o nosso advogado. Diga, Ele é o meu advogado. Mostra também que Ele é cordeiro sem mancha, ou seja, o sacrifício propício. Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que nos transformou, Ele é aquele que nos deu vida, Ele é aquele que nos favoreceu com uma graça sem par. Ou seja, todas as facetas dessa cruz, ainda que seja o lado obscuro da culpa, da maldição, que recaiu sobre ele, mas era nossa, mostra também o lado da graça de Deus, que nos redimiu, nos resgatou, nos enxergou, nos deu vida e nos favoreceu. Você pode dar glória a Deus por isso? Sim, a lei era um dos lados da cruz. A lei chamada do pecado e da morte, como Paulo registrou lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do pecado e da morte que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A lei do pecado e da morte que diz que porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A lei do pecado e da morte que diz também que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz.
Gálatas 3:13. Sabe, essa é uma realidade. E não existe, de fato, um entendimento da graça de Deus sem entendermos que a lei nos dava conta da nossa morte, do nosso pecado, que nós estávamos realmente fadados a morrer porque pecamos, que a nossa paga, o nosso salário era a morte, porque esse é o salário do pecado, e que aquela cruz, aquele madeiro não era de Cristo, o madeiro era meu, era seu. Então, quanto mais eu olhar para aquela cruz, mais eu preciso ver a lei de Deus, um Deus santo, que requeria santidade, da santidade que eu não tinha, mas também a graça do Senhor, que morreu por mim, por você. Você pode dizer glória a Deus? Então nós olhamos para essa graça sem par, nós olhamos ali na cruz, porque foi na cruz que um dia os nossos olhos se abriram e nós podemos ver a luz de Cristo. Em Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, Jesus então, a boa notícia é essa, que Ele nos resgatou da maldição da lei. Aquele lado sombrio da cruz que nos impunha a maldição, que nos impunha a morte, que nos impunha um salário de morte, Deus em Cristo nos resgata dessa maldição. Mas Jesus pagou essa conta, fazendo-se Ele mesmo maldição no meu e no seu lugar. Por isso a conta está paga. Porque se o sacrifício de Jesus não for suficiente, nada mais será. Hoje você tem da parte de Deus essa redenção. Diga: Ele me enxergou, Ele me resgatou. Redenção significa resgate. A boa nova, ao olharmos para a cruz, e hoje, como eu falei, a ceia nos mostra a cruz, e foi ali que nós vimos, ali, os nossos pecados castigados em Jesus, foi ali que pela fé os nossos olhos se abriram. Nós também temos da parte de Deus uma boa notícia, porque aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, o Cordeiro, o sacrifício propício, o que é o nosso advogado, o nosso Redentor, Ele também foi o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus, que não experimentou o pecado, que não houve mancha, mácula, mas Ele então se entrega, Ele se faz pecado, para que agora eu e você, aqueles que creem, quantos creem, pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Diga assim: eu sou justiça de Deus, pela fé. Sabe, esta é a realidade da cruz de Cristo. A boa notícia também vem por meio da palavra, quando está escrito ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Cristo morreu uma só vez. A segunda vinda de Cristo não vai ser para Ele sacrificar-se por mim, por você. Ele já fez isso, está consumado. Você se apropria disso nessa manhã? Diga: está consumado. Sabe, Jesus morreu uma só vez, e por isso hoje nós temos eterna redenção. Ele não fará isso novamente. Na verdade, a segunda vinda, e nós estamos anunciando aqui até que Ele venha, exatamente para buscar o povo que creu, os que foram redimidos, os que foram enxergados, foram resgatados. Quantos temos aqui nessa manhã? Então Ele morreu uma só vez pelos nossos pecados. Aquele que era justo morreu pelos injustos, pelos pecadores. Para quê? Para que nós fôssemos conduzidos a Deus por meio da graça.
Havia um caminho que não era acessível para nenhum de nós, porque requeria santidade. Mas uma vez que Jesus morreu por nós, e agora o sangue dele nos cobre e nos purifica do pecado, então agora nós podemos caminhar para o Pai nesse novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é pavimentado pelo sangue de Jesus. Você pode correr para o Pai, porque ele morreu, o Cordeiro morreu uma só vez, o justo pelo injusto, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Hoje você tem acesso ao Pai. Hoje você tem acesso ao Pai. Sabe por que você pode tomar a ceia hoje? Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Sabe por que você vai, refletir sobre a sua vida hoje e falar: Jesus, o Senhor morreu, eu estou livre dessa situação, eu abandono essa situação? É porque Ele redimiu os seus pecados, os meus pecados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia também diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarado. Ou seja, Jesus ele carregou no seu corpo, ou seja, Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, carregou os nossos pecados. O que mais pesava sobre os ombros de Jesus, sobre o corpo de Jesus, não era o peso daquela cruz, mas era o peso do nosso pecado. Mas Ele carregou ali, para que nós agora, mortos para o pecado, vivamos para a justiça de Deus. Hoje você foi redimido, não para viver a mesma vida, mas para viver uma vida digna, uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida para a justiça de Deus. Ou seja, este é o outro lado da cruz, é o lado da graça. Diga: a graça é o outro lado da cruz. Ou seja, Ele se fez maldição em nosso lugar, nos deu resgate. Ele se fez pecado por nós e nos fez justiça de Deus. O outro lado da cruz mostra que Ele, justo, morreu por nós injustos e nos conduziu a Deus. E também que Ele carregou os nossos pecados para nos dar vida. Sabe, hoje você pode viver uma vida de verdade, uma vida abundante, uma vida plena. Outrora, nós não tínhamos vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas agora, na plenitude dos tempos, o Senhor nos deu vida para que vivamos para a glória do seu nome. Foi lá na cruz que nós recebemos esse favor, o favor do qual nós não merecíamos, a graça da qual nós não merecíamos, mas é exatamente este é o outro lado da terrível e rude cruz, a graça do Pai. Ao olharmos para esse lugar terrível, sombrio, que foi colocado, erigido no Calvário ou no Gólgota, ali o lugar de trevas, sombrio, de morte, ali a cruz, o madeiro da condenação, da maldição, mas existe ali também a graça de Deus sendo manifesta a todos os homens. Quantos creem nisso e podem dizer glória a Deus? Esse é o outro lado da terrível e rude cruz que Jesus foi crucificado. É a graça do Pai. É lá que na cruz recebemos o favor imerecido. É lá, ou é de lá que temos recebido a plenitude da graça de Cristo. Porque se a lei, que é um lado da cruz, foi dada por Moisés, a graça, que é o lado da cruz que Jesus morreu, nós recebemos a plenitude da sua graça. Graça sobre graça está sobre a sua vida. Você crê nisso? Foi esse lugar que o Pai escolheu, o Pai Celestial escolheu para derramar o seu amor e favor sem igual, sem par. Sabe, depois dessa revelação, depois dessa iluminação, nós não podemos viver da mesma forma. Nós precisamos entender
que esse sacrifício, ele precisa ser vital na nossa vida, ele precisa transformar a nossa vida, ele precisa dar sentido para a nossa vida. Nós não podemos viver mais como antes, nós não podemos viver já mais uma vida como se tivéssemos dívida. Nós não estamos mais devedores, nós não somos mais devedores da carne, nós não somos mais devedores do mundo, nós não somos mais devedores do pecado, nós não somos mais devedores da morte. Jesus nos resgatou, e foi exatamente lá na cruz que Deus derramou esse amor e esse favor sem igual, sem par. Mas o que tem acontecido na sua vida por meio dessa revelação? O que tem transformado a sua vida por meio dessa revelação? Depois dessa revelação, querido, nós não podemos ser mais os mesmos, nós não podemos mais viver da mesma forma. Sabe, nós precisamos entender que a melhor coisa que poderia ter nos acontecido exatamente foi o que aconteceu lá na cruz, o presente de Deus para nós, para toda a humanidade. Sabe, muitas vezes nós ficamos contabilizando coisas que nós não temos, pequenas, do ponto de vista daquilo que Deus já nos deu. Quantas vezes nós ficamos, sabe, como meninos que não têm um brinquedo, esquecendo que o Senhor já nos deu provisão de toda, sabe, da sua plenitude. Todas as coisas são menores que Jesus. Eu vou repetir, todas as coisas são menores que Jesus. Você pode pensar em algo agora, que você talvez não tenha, esteja buscando. E eu não estou falando que isso não é ilícito, buscar. Mas eu te desafio a pensar naquilo que você está esperando, buscando, e que se isso é maior do que Jesus. É maior do que Jesus? O que você está esperando, o que você está buscando? Falo nessa terra. E eu quero te dizer que isso não é ilícito, é lícito você buscar, sonhar, projetar, trabalhar. Eu só quero que você reflita o que foi feito na cruz. Eu quero só que você reflita que foi lá na cruz que nós contemplamos uma graça, um favor sem par, singular. Se tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos e desejamos, e talvez não temos, é menor que Jesus, então nós precisamos glorificar a Deus, porque nós já temos tudo que nós precisamos. Sabe, a graça não é uma coisinha pequena da qual eu falo, já que eu não tenho isso, eu me contento com a graça. Não, a graça é tudo que nós temos. A graça deve nos bastar, o favor deve nos bastar, porque a graça é Jesus. A Bíblia diz, em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou Jesus, que é o maior de todos os presentes, o que ele pouparia em seu favor? Se Jesus é o maior presente que você recebeu, aquilo que você espera, será que é maior que Jesus? Você já recebeu o que é maior. Agora, todas as outras coisas com ele são bênçãos decorrentes daquilo que você já recebeu em Cristo Jesus. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Creia, porque Jesus, ele foi dado. Deus não poupou Jesus, ele entregou para te dar aquilo que ele tinha de melhor. E se ele não poupou Jesus, o que ele pouparia, o que ele não daria? Mas nosso coração deve ser mudado, transformado, porque esta graça torna amável, nos torna amáveis, nos torna, sabe, pessoas que conseguem entender o propósito de Deus, e da onde o Senhor realmente nos resgatou. Nós estávamos no mundo sem Deus, nós não éramos povo, não havíamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Por isso nós temos que olhar sempre o que a cruz fez nas nossas vidas, o que essa revelação fez na nossa existência. Sabe, nós viemos para o Senhor, sabe, como pessoas que não tinham esperança, pessoas que estavam presas, que estavam, sabe, com escravidão, com jugo, mas agora a graça nos torna amáveis, porque a graça tem poder para tornar amável o desprezível, a graça tem poder para
tornar estimável aquele que não tem valor. A graça torna alguém aquele que era ninguém. Povo, o estrangeiro, rico, o pobre, forte, o fraco, livre, o cativo. Alguém já passou por essa transformação aqui? Pode dar um glória a Deus? Você pode exaltar o nome do Senhor nessa manhã? Por isso, aquele cântico que nós citamos aqui, ele diz: eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas quantos ainda estão surdos, né? Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Nós não podemos ficar indiferentes a tamanha graça. Nós não podemos, nos fazer de despercebidos, de surdos quanto aquele que se entregou por nós, porque ele não está surdo, pelo contrário, os ouvidos de Deus estão abertos para nos ouvir, e a sua mão está estendida para nos salvar. Nós não podemos, devemos trazer o nosso coração convertido diante dele, porque ele morreu na cruz, foi lá na cruz, onde os nossos olhos se abriram, porque, como diz o cântico, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quantos aqui se alegram na luz de Cristo? Porque nós estávamos em trevas. Isso precisa mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de viver no mundo. Isso precisa arder no nosso coração. Nós precisamos também ter essa convicção de que o Senhor nos resgatou e agora nós somos agentes para levar essa boa nova àquelas pessoas que estão nas trevas, como nós outrora estivemos. É uma realidade que não muda. A realidade é que Jesus recebeu a punição que era nossa por causa da nossa imperfeição. E Deus nos deu o crédito que era dele por causa da sua perfeição. Eu vou repetir. Jesus recebeu a punição que era nossa por causa da nossa imperfeição. E Deus nos deu o crédito que era dele por causa da sua perfeição. Esse é o sacrifício que houve na cruz. A cruz era nossa, por causa da nossa imperfeição. Jesus foi no nosso lugar, para que nós recebêssemos o crédito da perfeição dele nas nossas vidas. Isso significa sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Substitutivo. E se essa mensagem não produzir algo na nossa vida, nada mais vai produzir. Se essa mensagem não fizer arder o nosso coração a ponto de nós, se ainda não fizemos essa confissão pública, fazermos é hoje. Ou se estávamos distantes, como o pródigo, voltarmos é hoje. Nada mais fará. Porque essa cruz, um lado dela vai ser sempre a acusação, a culpa, a condenação, a maldição, a morte e a lei. Mas quando eu e você cremos, essa cruz, ela vai se converter à graça de Deus, o favor de Deus, que está sobre mim, que está sobre você, que está sobre o povo que crê. Nós cremos, por isso alcançamos a salvação. Nós cremos, por isso que passamos da morte para a vida. Nós cremos, por isso nós podemos desfrutar hoje de novidade de vida, porque as coisas velhas, antigas, de acusação, de culpa, de condenação, de maldição, da morte, da lei, se passaram. Tudo se fez novo na minha vida, na sua vida, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso tem que trazer alegria nos nossos lábios, júbilo nos nossos lábios. Se essa mensagem não traz essa alegria da salvação, alegria da redenção, nada mais será capaz de fazer,
não é carro, não é casa, não é promoção no trabalho, não é nada desta terra. Se essa mensagem não nos trouxer alegria de verdade, nada mais trará. Porque alegria de verdade não é carro, casa, promoção no trabalho. Alegria é o fruto do Espírito gerado por Cristo nas nossas vidas. Por sabermos que nós não éramos ninguém, o Senhor nos fez alguém. Que éramos desprezíveis e o Senhor nos fez amáveis. Que nós estávamos condenados, agora Ele nos colocou em liberdade. Mas tudo isso nós recebemos não para viver a mesma vida de antes. Nós não podemos olhar para o retrovisor achando que não. Nós temos que olhar para frente, olharmos para Cristo, olharmos exatamente para aquilo que estamos esperando o dia, olharmos para aquele que vai voltar para levar consigo os redimidos. Nós precisamos olhar sim para um lado da cruz, que é esse lado da maldição, porque ainda está sobre os filhos da desobediência, mas olharmos para o outro lado, Jesus morreu, foi crucificado e agora a salvação está disponível. Para você, para aqueles que estão na sua casa, para aqueles que estão à sua volta, mas nós precisamos anunciar, se preciso usando palavras. A nossa vida precisa ser a Bíblia que as pessoas não leem. A nossa vida precisa estar encharcada dessa realidade espiritual. A nossa vida não pode ser mais a mesma. Nós não podemos viver a mesma vidinha de antes, como se estivéssemos devedores da carne, como se o pecado fosse opção. Não, nós somos santos. Nós não somos mais pecadores lutando para uma performance religiosa e sermos achados por Deus. Não, nós não somos mais pecadores porque o Senhor nos tirou o pecado que estava em nós. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos purificou do pecado e nos tirou toda a injustiça. Agora nós somos santos que lutam contra o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, e sim do Espírito e vida, que nos concedeu a graça. Sabe, mas quantas vezes nós ainda olhamos para, algo na nossa vida como se não pudéssemos mais fazer nada a respeito. Ah, não, é assim mesmo, eu não venço nessa área, eu não consigo romper nessa situação. E aí nós começamos a trazer novamente o quê? Um vitimismo. E às vezes até sem pensar, nós começamos a crucificar Jesus de novo, como nós ministramos recentemente, ou até tentando fazer uma autopenitência, como se isso fosse chamar a atenção dos olhos de Deus. Se a minha autopenitência, se a minha indulgência, se fosse algo que eu pudesse fazer, então por que Jesus veio e morreu no meu lugar? Não é nada que você possa fazer ou deixar de fazer, é aquilo que você pode sim crer e ser transformado por meio da sua fé. Você precisa crer que você é uma nova criação, que você agora não está mais olhando só um prisma da cruz, você está olhando o outro lado da graça. Foi ali na cruz que um dia Jesus, Ele pagou os nossos pecados. Mas sabe, olhar para esses dois lados, nós precisamos fazer isso para não nos esquecer de onde nós estávamos, mas principalmente para onde nós fomos conduzidos. Nós precisamos disso. E hoje, na ceia, nós temos essa oportunidade. Porque a ceia, na verdade, ela sempre vai apontar para 3 direções. Não apenas para frente. A ceia vai apontar primeiramente para trás. Por quê? Porque a ceia fala que alguém morreu. E quem morreu? Jesus. A ceia vai falar, Jesus morreu. A ceia vai falar para o dia de hoje, que é o que nós temos. E vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, o que eu estou fazendo com essa notícia? Qual que é a minha decisão a respeito do que aconteceu? E a ceia vai apontar também para a frente. Jesus vai voltar.
Você pode dar uma glória a Deus? A cruz aponta para trás, Jesus morreu. A cruz aponta para hoje, o que nós estamos respondendo a respeito dessa notícia. E a cruz aponta para frente. Jesus vai voltar. Amém? A ceia aponta para isso. A ceia aponta para essa revelação. Lá na cruz, ele deu a sua carne. A carne que é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa vida. Lá na cruz, Jesus deu o seu sangue, que não apenas dá vida, mas também transfere a natureza divina. Você recebeu vida, mas você recebeu uma natureza agora que é celestial. Por isso você não pode mais ficar refém daquilo que veio de Adão, da carne, do pecado e do mundo. Você agora é um homem transformado. Ele te alimentou, te deu vida, mas ele também transferiu a sua natureza, ou seja, a natureza divina para você também. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo é o Cordeiro e Ele está chamando, vem cear. E é hoje que nós vamos cear mais uma vez, mas com esse entendimento que foi na cruz, onde o dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E se você consegue enxergar isso, seus olhos espirituais estão sendo abertos, hoje é o dia da sua decisão. Pastor, mas desde pequeno eu vou à igreja. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, não diz que a salvação vem por ir a um templo. Pastor, mas desde pequeno eu tenho uma religião. De Gênesis e Apocalipse, no livro santo, não diz que alguém vai ser salvo porque tem uma religião. Pastor, mas eu faço boas obras. A Bíblia diz, pela graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ser justificado por obras, por melhores que elas sejam, mas nunca vão pagar a dívida impagável do nosso pecado. A obra que é suficiente foi aquela lá na cruz. Então hoje, você, que talvez como eu, também teve uma criação religiosa. Eu ouvi os ensinos da minha mãe, louvo a Deus, porque ela foi a primeira semeadora no meu coração, para que ele pudesse estar sensível, e na minha juventude, eu, pessoalmente, deixasse de achar que Deus tinha netos e passasse a entender que Deus tem filhos. E aí eu, mesmo indo à igreja, sendo até religioso, um dia recebi publicamente Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confessei, a Bíblia diz em Romanos 10, isso é Bíblia, querido. Isso não é tradição religiosa. Não, isso é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse é o único meio. Não é um meio, é o único meio de sermos salvos. É o único meio de olharmos o outro lado da cruz. Porque enquanto nós não fizermos essa confissão, os nossos olhos estão vendados e nós só enxergamos o lado da maldição. Mas quando nossos olhos se abrem, nós contemplamos o outro lado da cruz, que é a graça de Deus. Que não é uma religião, não é uma placa, não são boas obras, mas é Jesus, o sacrifício dele. Foi lá na cruz. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e o refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Hoje, eu e você devemos entender que não adianta fugirmos. Para quem iremos? Para onde iremos? Talvez você diga: não, mas eu ainda não estou digno. Ei, Ele que quer te dar dignidade. Talvez você diga: eu não estou pronto. Ele quer habitar em você, um vaso de barro como eu, que não é perfeito, mas para que você, vaso de barro, diga: eu não sou perfeito, não estou pronto, mas o perfeito habita em mim. Mas você precisa abrir o seu coração. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3, 20: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração. Como nós cantamos essa manhã, Ele está te enxergando. Se alguém ouvir a minha voz, e você está ouvindo a palavra de Deus, às vezes nós esperamos algo assim místico, mas eu quero te falar, não precisa esperar algo místico, espere algo real, da fé. A fé é algo real, e é Jesus que está falando com você hoje. Você ouviu a palavra de Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Então abra sua casa hoje, abra o seu coração hoje, porque foi ali na cruz que Jesus, Ele pagou os seus pecados, Ele mudou a sua sorte. Talvez hoje você diga: eu já fiz isso, eu já abri, Ele entrou, mas eu não estou ceando com Ele. Então hoje é dia do pródigo voltar à casa do Pai para cear novamente. É dia do pródigo voltar. É direito seu, porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O filho não foi feito para ser um pródigo comendo comida de porcos, mas ele foi feito para sentar à mesa e comer o maná do céu, comer pão e vinho, beber o cálice. Feche os seus olhos. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ainda com os olhos fechados, com a mão no seu coração, eu queria que você
orasse após mim, e provavelmente como um dia eu fiz, aproximadamente 33 anos atrás, foi a oração mais importante que eu fiz em toda a minha vida, porque foi ali na cruz que os meus olhos se abriram. Então ore após mim dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a sua voz, estou abrindo meu coração. Eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Os meus olhos se abriram e agora eu confesso com a minha boca publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive na tua casa, na tua presença, mas me afastei, andei por lugares distantes, mas agora, arrependido eu volto, na certeza que sou recebido, sou aceito de volta na tua casa, em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui, você que fez esta oração e se identificou com ela, você que fez essa oração e se identificou com ela, com os olhos fechados, levante a sua mão que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão, você que fez essa oração. Eu vejo uma mão levantada. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar. Eu vejo outra mão levantada. Você que fez essa oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos. Jesus está falando com você. Saia desse lugar simplesmente de ter uma religião, de ter, sabe, uma tradição, e vem para a fé verdadeira, que é a fé que a Bíblia diz. Você pode fazer isso hoje. Eu quero pedir agora, você que levantou a sua mão, você saísse do seu lugar. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu queria que você que levantou a sua mão, isso, se há alguém do seu lado com a mão levantada, você vai falar: eu vou lá com você. Há mais pessoas que levantaram as mãos, amém? Pode vir, vem, isso. Fique atento, querido, quem está do seu lado, você fica atento e chama para vir com você, isso. Sabe, se você já tem convicção da sua salvação, então ajude os outros a alcançarem a salvação. Isso, sabe, nós somos igrejas, nós nos pastoreamos mutuamente, amém? Você está orando por essas pessoas, pelas pessoas que estão do seu lado. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado assim: você já recebeu Jesus Cristo? Olha para ela, pergunta para ela se você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Fala assim: você já fez uma confissão pública? Você já confessou publicamente Jesus como seu Senhor? Você já creu no seu coração? Não estamos falando de uma religião, não estamos falando de uma tradição religiosa que não estamos falando de boas obras, isso não salva ninguém.
Jesus salva. E a menos que nós confessemos publicamente, creiamos no nosso coração, nós não teremos salvação. E é isso que o Senhor quer dar a muitos hoje. Talvez você já tenha recebido e você está como pródigo, distante, está afastado, está comendo comidas que não deveria, e o Senhor está te trazendo de volta. Então venha para cá, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por essas vidas, por elas foi pago um alto preço, foi ali, Jesus, na cruz, que os pecados foram perdoados, foi ali que os olhos dessas vidas, desses irmãos foram abertos, e agora eles reconhecem a salvação que há em Cristo Jesus, mas também reconhecem que como filhos podem voltar para a casa do Pai, porque o Pai está com braços abertos para recebê-los e alimentá-los com um banquete. Nós oramos, Pai, para que o nome esteja escrito no livro da vida, mas também para que os pródigos recebam anel no dedo, sandália nos pés e as vestes novas para uma nova jornada, para um recomeço até aquele dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, eu quero dizer o quanto vocês são especiais. Por vocês, por nós, Jesus morreu ali na cruz. Foi ali, foi na cruz. A cruz, como nós pregamos hoje, tem um lado da maldição, o lado das trevas, o lado da condenação, mas o outro lado da cruz, o lado que Jesus, ele então se coloca, é o lado da graça, da luz, é o lado da libertação e salvação. Por isso hoje, vocês podem ter certeza que a obra foi feita, está consumado, não existe outra obra, basta crer no que vocês fizeram. Mas agora, para viver uma novidade de vida, e Ele já deu tudo o que vocês precisam para viver assim. E sabe, além dessa melhor notícia que é essa que eu acabei de dar, tem uma outra grande notícia, que Ele nos deu também uma família. Porque é melhor sermos dois, e como família, se um estiver cansado na caminhada, ou fraquejar na caminhada, e talvez cair, o outro ajuda a levantar. E aí nós seguimos juntos até aquele dia. Até aquele dia. Amém? Então eu quero apresentar para vocês a família que vocês estão recebendo, a família da fé. Uma parte dela está aqui hoje, reunida. Eu quero pedir, depois que eu conte até 3, vocês se voltem para atrás, para receber o abraço dessa família. Amém? Pode ser? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Nós vamos participar da ceia agora. E como nós falamos, a ceia, ela aponta para 3 direções em especial. Para trás, Jesus morreu. Para dentro de nós mesmos, que nós devemos nos examinar, o que temos feito com essa notícia, o que isso tem causado em nós, e para frente, porque o anúncio aqui
não é de alguém que está morto, é alguém que morreu, mas esse alguém ressuscitou. E quem está vivo pode voltar. Aquele que está morto não pode voltar, mas quem está vivo pode voltar. Jesus vai voltar. Então hoje você vai receber o cálice, já está recebendo. Você que já recebeu Jesus, você pode receber o cálice. Você que já publicamente disse que Jesus é o Senhor da sua vida, é quem te salvou. Você creu que Ele morreu e ressuscitou, e você testificou esta confissão publicamente através do batismo nas águas. Você já desceu as águas, então você já disse publicamente. Você não se envergonha de ser família de Deus. O que resta então? Resta examinar-se a si mesmo. Seu esposo não pode fazer isso por você, a sua esposa, seu pai. Ninguém pode fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então faça isso agora. Receba o cálice e examine-se a si mesmo. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor e medite exatamente nesta realidade. Pode acender as luzes, por gentileza. Nesse momento, as luzes vão ficar acesas. Isso. A ceia nós fazemos de uma forma individual o exame, mas também como família de Deus nós podemos olhar para o nosso irmão e podemos saber que somos família de Deus. Amém? Foi pago um alto preço para sermos um com Jesus, mas um com o irmão também. Amém, Jesus? Fala para o seu irmão assim: foi pago um alto preço para sermos um com Jesus e um também, um com o outro. Aí se você quiser, você pode trocar a ceia com esse irmão, pode trocar o cálice com esse irmão, com essa irmã. Assim, eu agradeço por esse momento precioso. Somos família de Deus. Sabe, os nossos olhos se abriram. Somos filhos de Deus, nascidos de novo. A acusação deu lugar à defesa. A culpa deu lugar à inocência. A condenação deu lugar à absolvição. A maldição deu lugar à bênção. A morte deu lugar à vida. A lei deu lugar à graça. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Agora você vai comer do pão. Coma do pão agora, dando graças a Deus. Você vai comer do pão dando graças a Deus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam
a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora você vai beber do cálice e vai celebrar ao Senhor Jesus. Celebrar porque aquele que morreu ressuscitou e Ele voltará. Aleluia! Posso ver lá, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que me está, porque Ele vive, posso ver amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A igreja declarando, porque Ele vive. Posso ver Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir novamente. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que foi sacrificado desde a fundação, de antes da fundação do mundo. Essa é a palavra, essa é a mensagem. Foi ali na cruz que Jesus foi morto, mas Jesus ele ressuscitou, e como nós estamos cantando, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Essa é a mensagem. Não existe evangelho sem a mensagem da cruz e da ressurreição. Por isso hoje nós precisamos sair cheios da presença, crendo que nós somos salvos, que a obra foi feita, está consumada, que a graça é o outro lado da cruz, que nos tirou de toda a maldição do pecado, e hoje nós podemos viver uma vida abundante. Ainda que o mundo diga é loucura, ainda que os sábios deste mundo diga é loucura, ainda que os religiosos digam é escândalo, nós cremos que esta é a palavra da fé, a palavra da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós vamos continuar firmes, e que você continue firme na presença do Senhor. Permaneça vigilante, firmado na rocha. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para nós que somos salvos, nós não devemos temer em relação à nossa salvação, mas nós devemos ter temor para que a nossa vida seja vivida de forma abundante na presença de Deus. Nós não devemos temer que nós não tenhamos o amor do Pai,
mas nós devemos ter temor para transmitirmos o amor do Pai aos outros. Nisso conhecemos o amor em que Cristo foi dado por nós como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a notícia é essa: Jesus morreu por nós. Ou seja, nos amou, e agora nós também temos que levar essa mensagem, esse amor às outras pessoas. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela mesa, pelo banquete. Te agradecemos, ó Deus, pela celebração, porque não é uma homenagem póstuma, mas é uma celebração triunfal, porque Jesus vive, Ele reina e Ele voltará. Pai, nós nos alegramos no Senhor, e nós sabemos que já temos a graça, já temos o favor, e não há nada melhor, maior do que isso. Não andaremos ansiosos, não andaremos decepcionados, porque a graça não decepciona. Antes, nós temos Cristo, temos a provisão do Senhor. Pai, no nome de Jesus, coloca, Deus, essa mensagem impregnada no coração de cada irmão, de cada irmã, para que sejam mensageiros, atalaias, arautos do Senhor, para proclamar essa verdade, a mensagem, por onde quer que eles forem, para a glória do seu nome. Nós celebramos nessa manhã, que foi ali na cruz, que os nossos olhos se abriram e nós pudemos ver grande luz brilhar. Obrigado, Senhor, e que o amor do Pai, a graça do Filho e a doce consolação do Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus.